Bom dia, eu sou Lizemara Prates e a partir de agora você confere aqui no Agroband as notícias do campo e a previsão completa do tempo para o início da semana. Conheça os destaques da edição de hoje. Semana movimentada em Brasília. Relatório do Código Florestal é apresentado em 2 comissões e votação deve ser no dia 8 de novembro. Já no setor arrozeiro, o governo sinalizou que vai ajudar produtores com mais recursos para a próxima safra. Você já pensou em fazer turismo rural? O governo do Rio Grande do Sul vai investir na qualificação de produtores rurais para recepcionar bem os visitantes que buscam o lazer no campo. O artesanato e a gastronomia típica serão foco principal da campanha. Mercado financeiro. Curso oferecido para agricultores gaúchos vai apresentar como funciona a Bolsa de Valores. Realizado em parceria com a Bovespa, vai detalhar a formação de preços e as principais estratégias de investimentos em contratos derivativos agropecuários, influência do câmbio nos mercados agrícolas e o mercado internacional de commodities. Definida a data de realização da FenaSul 2012. Confira também a agenda agropecuária. Seja bem-vindo! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil. Enquanto os deputados do Rio Grande do Sul seguem com a CPI do arroz para saber as causas da crise enfrentada pelo setor, esta semana em Brasília o governo sinalizou que vai ajudar os arrozeiros com mais investimentos para a próxima safra. No final da reunião, o repórter Ricardo Mignoni conversou com o presidente da Federarroz, Renato Rocha, e nos traz mais detalhes. Reunião extensa que durou mais de 2 horas, com a pauta também muito grande, com mais de 20 itens que passam desde questões estruturais a questões abrangendo o Mercosul e a próxima safra de arroz, que segundo a Federarroz vai precisar de 1 bilhão e 760 milhões de reais para comercialização. A sinalização do governo, por enquanto, é apenas de analisar as questões apontadas. Eu estou aqui com o Renato Rocha, presidente da Federarroz. De decisão mesmo até agora nada, né? Não houve uma decisão concreta e efetiva, mas houve uma clara intenção do governo de continuar apoiando o setor do arroz, né, com os recursos, com os mecanismos de comercialização e também com apoio para a demanda de recursos, né. É claro que isso precisa ocorrer, precisa acontecer no momento que se planta a próxima safra. Quanto tem pendente ainda em relação a financiamentos da safra anterior? Bom, é difícil nós mensurarmos aí, mas queremos que em torno de uns 15% a 20% ainda dos produtores ainda remanesce a dificuldade para fechar esse compromisso e poder acessar os novos recursos para finalizar o plantio da safra 11/12. Direção e funcionários da Companhia Estadual de Silos e Armazéns travaram um embate em audiência pública esta semana na Assembleia Legislativa. O presidente da SESA disse que todas as denúncias de irregularidades na estatal devem ser feitas nos órgãos competentes. Jerônimo de Oliveira Júnior e o secretário da Agricultura, Luiz Fernando Mainardi, afirmaram que apesar do passivo acumulado somente em 2010 somar 33 milhões de reais, o atual governo continuará investindo na recuperação da estatal. Hoje os armazéns operam com 50% de ociosidade. Os funcionários denunciam problemas na empresa e os parlamentares decidiram criar uma subcomissão para investigar a crise que assola a companhia nos últimos anos. E o Rio Grande do Sul vai investir no fortalecimento do turismo rural. Hoje no estado são 117 municípios atendidos pela Emater com alguma atividade destinada ao segmento. E o grande desafio é qualificar as propriedades e os produtores para a recepção dos visitantes. E para falar mais sobre esta ação, eu recebo aqui no estúdio a Elizabeth Silag, assistente técnica estadual na área de turismo da Emater aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia, Elizabeth. Bom dia. Obrigada por estar aqui no Agroband. Eu penso que o grande desafio, como uma pesquisa que foi feita pelas entidades nacionais da área de turismo rural e pelo SEBRAE, é profissionalizar e modernizar sem perder a ruralidade. E como é que pode ser feito isso?
aqui no Rio Grande do Sul, um estado com tanta tradição no campo? Com certeza, o nosso estado, como tu dissesse, ele tem uma vocação natural para o turismo rural, né, em função desse imaginário agrícola, campeiro, né, que nós temos. Então, a questão da capacitação e da qualificação, né, desses empreendimentos, desses agricultores que trabalham com o turismo rural, é uma questão fundamental. Então, hoje nós vivemos um momento bastante estratégico para o turismo, em função desses grandes eventos que o país vai acolher nos próximos anos, e isso está se formando, então, um ambiente propício para capacitar cada vez mais esses profissionais e esses empreendedores que trabalham com turismo. A Emater trabalha, né, diretamente com os agricultores familiares nessa questão da capacitação e da qualificação tanto das propriedades quanto dos agricultores para receber os visitantes. E também na questão da qualificação dos produtos associados ao turismo, né, que seria, no caso, o artesanato, a agroindústria, produtos da agroindústria, né, gastronomia. Então, certamente que esse é um tema bastante importante, debatido, né, que é a capacitação e qualificação, sim. E essa pesquisa revelou também que o turista quer um restaurante na propriedade, quer fazer a refeição típica e precisa de uma hotelaria, de hospedagem, para passar mais de um dia. Nós já caminhamos para ter mais propriedades com essa qualificação aqui no Rio Grande do Sul? Certamente. O que nós temos hoje é uma quantidade bastante significativa de propriedades que trabalham com turismo rural, tanto na questão da gastronomia quanto da hospedagem. A hospedagem em menor proporção, né? Que requer um investimento maior, né? Uma qualificação maior. Mas hoje nós temos, assim, registrados até o ano passado na Secretaria de Turismo, haviam 111 empreendimentos de turismo rural. Então, em todo o estado. Nós sabemos pelo nosso trabalho que esse número é muito maior, né, de empreendimentos. Então, eu acredito que agora, como está se falando bastante turismo, está se fortalecendo bastante, eu acredito que vai aumentar, sim, o número de empreendimentos aí de hotelaria, de gastronomia. E o perfil do turista é o turista da região, que conhece mais e que quer passar um dia no campo ou um final de semana. Mas agora, com estes eventos, como a Copa do Mundo, por exemplo, se aposta muito que turistas internacionais também queiram conhecer a realidade dos estados e, nossa, aqui, claro, do Rio Grande do Sul. Não vai ser uma coisa tão extensiva porque os turistas vão passar por aqui para acompanhar os jogos, enfim. Mas vocês já estão investindo exatamente nisso de oferecer alguma coisa para o turismo de fora também? O produtor, ele já está se preparando para isso, para o estrangeiro? O momento, ele é propício para a qualificação, né? Né, como tu dissesse, não vai atingir todos os estados, não vai atingir todo o nosso estado, né, com turistas estrangeiros. Mas é um momento que a gente aproveita, então, para qualificar, né, e temos, então, utilizando isso como um impulso, né, um incentivo, para qualificar os produtos mesmo da agricultura familiar e cada vez mais incentivar que esses produtos passem a fazer parte dos empreendimentos urbanos também, né? Não só o público indo visitar o rural, como também a produção da agricultura familiar fazendo parte de uma proposta de turismo urbano também. E para ter essa qualificação, como é que o produtor pode fazer? O agricultor interessado, eu tenho uma propriedade e quero transformá-la, qualificá-la para receber os turistas. Bom, a Emater, né, atua em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, temos escritórios em quase todos os municípios, e nós atuamos dando um apoio, então, para os pequenos e médios agricultores, né, as famílias rurais, no sentido de ordenamento e embelezamento das propriedades, a questão do saneamento, questão de capacitação em atendimento ao público, apoiando nas comunidades também as rotas e roteiros que se desenvolvem aí, né, em todo o estado, buscando essa qualificação, né, apoiando a legalização de agroindústrias e a inserção no mercado, apoiando a divulgação de roteiros de empreendimentos através de eventos, né. Então, dessa forma, a Emater trabalha desta forma, né, na questão de capacitar esses agricultores para receber o turista. A principal recomendação é que ninguém se habilite a fazer turismo na sua propriedade sem procurar um técnico, uma orientação. Não faça investimentos gastos sem saber se está certo. Com certeza. O turismo, ele é uma atividade muito importante que vem se consolidando como uma alternativa de renda importante para a agricultura familiar, mas quando trabalhado de forma planejada, né, e de forma sustentável também. Muito obrigada, Elizabeth Silag, da Emater, falando aqui conosco, então, sobre turismo rural. E agora nós vamos com a nossa agenda agropecuária. Neste domingo, em Marcelino Ramos, na região norte do estado, acontecem os Jogos Rurais.
A atividade deve reunir cerca de 500 pessoas na comunidade Sebastião Coronel Teixeira. E é a Terra Fria de São José dos Ausentes que vai ser palco de mais uma bela cavalgada de prendas, que ocorre às 9 horas da manhã, com almoço a partir da 1 da tarde, no Parque de Rodeios da cidade. Foi divulgada a data de realização da Feira Nacional de Agronegócios do Sul, edição 2012. A FenaSul acontecerá entre os dias 16 e 20 de maio. A definição ocorreu em reunião de diretoria da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando. As inscrições para todas as raças iniciarão a partir do mês de março de 2012. O ministro da Agricultura, o gaúcho Mendes Ribeiro Filho, deve retornar ao trabalho no próximo dia 7 de novembro. Esta semana ele fez a primeira declaração após ter recebido alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde foi submetido à cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro. Ele foi ao Ministério e reuniu todo o segundo escalão da pasta para dar sua primeira declaração à imprensa após a cirurgia. Um pouco abatido, Mendes Ribeiro fez apenas um relato do tratamento médico sem responder a perguntas. Disse que a recidiva do tumor havia sido detectada durante exames em Porto Alegre e que a cirurgia para a retirada estava programada para o dia 27 deste mês. Só que ao relatar a necessidade de cirurgia à presidente Dilma Rousseff, ela recomendou que ele procurasse o Sírio-Libanês. Os exames constataram a recidiva e a recomendação também foi de cirurgia, realizada em 15 de outubro. Quem passa por uma, passa facilmente pela segunda. Ou se não, facilmente com mais tranquilidade. Eu quero agradecer, sem dúvida, a Dilma, a minha presidente, a minha equipe médica, os amigos políticos. E quero agradecer a imprensa, porque eu sempre aprendi com meu pai que a transparência é o melhor caminho de tudo. E a gente tem que tratar com transparência de tudo que acontece com a gente. Ele agradeceu o apoio que recebeu nos últimos dias e disse que a cirurgia o tornou mais emotivo ainda. Eu me tornei mais mole do que eu era. Agora, imagina, né? Eu sou um brasileiro comum que foi acometido de uma doença e que fui muito bem tratado e que só tenho que agradecer a todo mundo. Boa sorte ao ministro Mendes Ribeiro neste final de recuperação para voltar então ao trabalho. E ele já disse que na volta trará boas notícias, entre elas o anúncio de um plano safra de inverno. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta você confere a previsão do tempo e vai ter também um curso oferecido para os agricultores gaúchos que apresentará como funciona a Bolsa de Valores. Nós já voltamos.